ou quando não consegue empurrar uma casa, como foi os exemplos que eu dei. Vamos agora ver isso do ponto de vista de continha. Tem 3 intensidades diferentes. Tem você, tem eu e tem o Hulk empurrando. Vamos ver o que vai rolar. Ele falou algumas informações importantes aqui, né? Ele falou do coeficiente de atrito estático e dinâmico. O do estático, o coeficiente é esse, e o do dinâmico é esse, né? Note que é menor, né? Como eu falei para você, o dinâmico é menor que o estático. Muito bem. A força de atrito, ela tem uma fórmula. Nem sempre a gente consegue usar ela. FAT é força de atrito, tá bom? FAT, força de atrito. É o coeficiente de atrito vezes a força normal. A força normal, você deve lembrar, né, desse nome, força normal. É a força associada ao objeto estar preso ao chão, beleza? Então, vamos lá. Tendo em vista isso, será que nós temos as forças normais aqui? Bem, ele deu uma informação que vai nos ajudar a encontrar a força normal, que é a massa de 20 quilos. Por quê? Porque se você lembrar bem, a força normal. Eita! A força normal aponta para cima e a força peso aponta para baixo, certo? Então, como ambas estão na vertical, elas se relacionam. Então, presta atenção aqui, meu parceirito. Se o objeto não está nem voando, indo para cima, nem afundando, indo para baixo, significa que ele não se move no eixo vertical. O que significa que a normal é igual a peso. De modo geral, a normal é igual a peso. Você deve lembrar disso. Né? Você deve lembrar do professor fazer essa conta 1 trilhão de vezes. Né? Normal é igual a peso, normal é igual a peso. O que significa que se a gente lembrar, né, o peso, por sua vez, é massa vezes gravidade. Também uma fórmula aí que aparece trocentas vezes no ensino médio. Sendo assim, a gente pode dizer que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito. Puta merda. Caiu aí, velho? Alô? Alô, Ô, alô? professor, eu caí. Caramba, eu acho com os português. E ainda coloca esse carinha de anime aí, velho. Pô, eu entrei na conta de quando eu era criança ainda, nem sabia. Ô, velho, mas se eu não tivesse que dar aula, a minha conta teria um boneco de anime Eu também. acho que eu tenho essa conta, professor, desde 2015. Pô, tu era Primeiro, criança em 2016, 2015, velho. era muito criança. Era até meu nome, ó. Era o nome do meu cachorro, professor. Pô, em 2015 tu era criança, velho. Eu já era um velho, cara. Eu sou de 2010, Triste. né? Tinha 5 anos. Tu nasceu em 2010. Pô, tu é Enzo mesmo, hein, cara. Caraca. Ah, show de bola. Então eu tava falando uma pá de coisas aqui que provavelmente tu não ouviu nada, né? Onde será que foi o fim das coisas que tu ouviu? Foi, acho que quando você começou a falar do FAT, que é igual a mim vezes A normal. FAT? Da FAT, né? Força de atrito, Ah, exatamente. É mi vezes a normal, exatamente. E daí eu tava falando que a normal, por sua vez, é igual a peso. Porque normal e peso são forças da vertical. Como o objeto não sobe nem desce, significa que a normal é igual a peso. De modo geral, a normal é igual a peso. E como a gente sabe, peso é massa vezes gravidade. Também é uma formulazinha do ensino médio aí. Ou seja, eu posso dizer que força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal, que é igual a peso, que é igual a massa vezes gravidade. Não é mesmo, meu parceiro? Agora, então, como nós estamos interessados em ver se essas forcinhas aqui vão ser suficientes para fazer o objeto se mexer, né? É, vamos ter que usar essa fórmula que nós estávamos conversando aqui, né? Que a força que o cara empurra está relacionada com a FAT.
E eu falei para você que se o cara empurrar com uma força maior que a força de atrito estático máximo, então o bagulho se mexe. Qual que é a força de atrito estático máximo? Vamos lá. Força de atrito estático máximo vai ser o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade. Só que o coeficiente de atrito estático, que lá no enunciado ele falou para nós que é 0,4. Então vai ser 0,4 vezes a massa, que é 20 quilos, se eu não me engano. Isso. Massa 20 quilogramas e a gravidade é 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui dá 4,80. 80 é o quê? Newtons. Força de atrito é medida em newtons. Em especial, a força de atrito máxima. Ou seja, para que eu consiga fazer esse bloquinho se mover, eu preciso aplicar no mínimo 80 newtons de força. Beleza? A partir de 80 newtons, o objeto começa a se mexer. Muito bem. Agora, o enunciado fala sobre 3 forças específicas aqui, olha só. 30, 70 e 90. De acordo com a nossa lógica, para 30 e para 70, o objeto não vai se mover. Para 90, ele se move. Beleza? Beleza, bro. Então vamos escrever assim. Se eu empurrar com uma força de 30 newtons ou de 70 newtons, ele não se move. Com 90 newtons, ele se move. Vamos ver se é só isso que o problema pede mesmo. Se vai se mover ou não. Eu acho que ele pediu uma coisa mais inteligente que isso. Para cada um dos casos, determine a força de atrito e se o bloco continua em repouso ou inicia o movimento. Então, beleza, a gente já entendeu se o bloco está se movendo ou está parado. Isso eu já escrevi. Mas eu não escrevi qual é a força de atrito em cada um dos 3 casos. Daí você pode estar pensando, força de atrito 80 sempre. Errado. Já falei sobre isso hoje. Lembre do Hulk, lembra de eu e lembra de você empurrando a casa. Você empurra com uma força, eu empurro com uma força maior. A força de atrito se adapta em cada um dos casos para que a casa fique parada. Então, a gente tem que escrever assim, presta atenção, tio. Quando eu empurro o bloco com 30 newtons, a força de atrito estático é 30 newtons. Sacou? Quando eu empurro o bloco com 70 newtons, a força de atrito estático é 70 newtons. Quando eu empurro o bloco com 90 newtons, a força de atrito já não é estática. A força de atrito é dinâmica. Porque aqui ele está se movendo. Preciso calcular, então. Beleza? Vamos calcular. Qual vai ser a força de atrito dinâmico? Bem, a força de atrito dinâmico tem a mesma fórmula. Bate dinâmico. Coeficiente de atrito, só que dinâmico, massa vezes gravidade. Coeficiente de atrito dinâmico é 0,3. Isso aqui é um D de dinâmico. A massa é 20, a gravidade é 10. Isso vai dar 60. Então, no caso do atrito dinâmico, ele não se adapta. Ele é sempre o mesmo valor, 60, ok? No caso do atrito dinâmico, diferente do estático, ele não se adapta. Aqui, a força de atrito dinâmico é sempre 60 newtons. Beleza? Beleza. Aí você pode estar se perguntando uma coisa muito curiosa, né? Se você fosse um cara que tá bem ligado, que tá querendo me encher o saco, você diria assim: poxa, professor, mas tu falou ali em cima
que o bloco não iria se mover no caso dos 70 newtons. Eu falei isso, de fato, não vai se mover. Mas quando a gente fez a conta aqui, deu 60 newtons. 70 é maior que 60. Por que ele não se move? Bem, ele não se move por uma coisa que eu já expliquei hoje. Para você tirar o objeto da estática, ou seja, deixar estar parado, você precisa de uma força maior do que a força que você usa para empurrar depois que ele já está se movendo. Né? É mais fácil você empurrar um sofá que já está se movendo do que fazer ele começar a se mover, certo? Certo. Bom, por isso que, apesar de ser 60, você precisa de no mínimo 80 para que ele comece a se mover. Tá bom? Tá bom. Top, né? Bagulho topíssimo, topíssimo. Vamos para a próxima. Bem, eu fiz uma explicação aqui digna de prêmio Nobel. Mais que isso aqui, só dois disso. Eu vou pedir para você fazer a dois, tá bom? Tá Vamos bom. fazer bastante conta de forças e coisas do gênero, essas nossas várias aulas aí no passado recente. Você pode tentar fazer essa aqui e se você viajar, eu faço para você, tá bom? Mas a lógica tá toda no que eu escrevi. Então, se baseie no que eu escrevi, leia, confie na sua perspicácia intelectual e você consegue. Eu confio. Vá lá, qualquer coisa eu tô aqui, beleza? Beleza.
Professor, te mandei. Mas, vamos ver. Vejamos. Vamos entender o que está rolando. Temos um bloco de massa igual a 10 sobre uma mesa que apresenta coeficiente de atrito estático 0,3, cinético 0,25. A ele. Aplique-se o bloco uma força de 20. A aceleração da gravidade local é 10. Qual a intensidade da força de atrito entre o bloco e a mesa? Bem, a primeira coisa que tem que descobrir aqui é se o bloco vai se mover ou não. Tudo isso depende do atrito estático máximo. E você descobriu ser 30 newtons. Muito bem. Como o cara está aplicando uma força 20 e o atrito estático máximo é 30, então não foi o suficiente para que ele se movesse. O bloco está parado. Muito bem. Mas na B, qual seria a aceleração do bloco se tivesse intensidade 35? Então, como ele começa a se mover nessa situação, a gente tem, obviamente, porque 35 já é maior que 30, então nós temos que usar o atrito cinético, que ele está se movendo. Então, 35 menos 25 igual a massa vezes a aceleração. Maravilha. Isso vai dar 10, ou seja, corta, 1 metro por segundo quadrado. Mano, você conseguiu de primeira. Show de bola. Se você não sabia das paradas aí, você tá bem, velho. Conseguiu fazer de boas. Bora pra próxima. Três não tem desenho. E na 3 ele tá pedindo a massa. Ele deu muitas informações aqui para que a gente possa usar forças, né? Equação de força, etc. Mas ele tá pedindo a massa. Beleza? Então, foco em encontrar a massa. Vai lá, força. E Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. gostei muito da forma que você escreveu, cara. Você Obrigado, professor. foi bem passo a passo ali, foi top. Então, de novo nesse ritmo aí.
Professor, aquele material que você me mandou tem exercício também? Tipo aquele livro? Material que eu te mandei um livro, né? É, volume 2 de Com física. certeza. Ah, mas no volume 2 não tem dessa matéria. Vou te enviar o livro que tem essa matéria. Só um segundo. Professor, eu tenho o volume um também aqui que você já tinha mandado. Enviado. Ah, droga, enviei o volume 2, mas eu sou burro. Era para enviar o primeiro. Ô, professor, eu tenho o primeiro aqui que você tinha me enviado faz tempo. Ah, então se tu tem o primeiro, eu tenho lá, na É, parte aqui, de atrito. ó, te mandei. Tem que carregar, né? Que eu vi um pouco pesado.
Vejamos. O problema é pedir a massa. Você fez uma análise e me falou que Fat é igual a Mi. Entendi isso aqui, né? Fat é igual a Mi vezes a força normal, né? Ah, é porque, tipo assim, eu ia colocar só pra, tipo, mostrar pra você, né? Aí eu esqueci de colocar e já fui fazendo os negócios. Aí, tipo, Tranquilo. é que eu comecei fazendo FAT é igual a mim vezes massa vezes gravidade. Aí, tipo, eu ia colocar depois, só pra te mostrar onde que eu cheguei nisso, né? Sim. Então você achou que Fat vai ser igual ao valor da massa. Isso. Daí, uma vez que você achou isso, você foi para procurar a Fat. Daí, você fez um negócio um tanto quanto curioso, né? Você colocou que 100 menos M, que eu suponho você ter colocado porque era para ser Fat, É, igual a massa vezes a aceleração. Daí você passou para lá, esse M, né, que ia ser igual a Fat, deu 2M, passou 2 dividindo, deu 50 kg que bate com a resposta. Cara, você tá o bicho, hein? Nossa, nossa, diferente, né, você? nada a acrescentar, tio, tá voando. Show de bola. Então é isso aí, pô, as aulas estão dando efeito, aí eu tô tomando Ritalina, sei lá. Show de bola, man. Amanhã nós voltamos ao mesmo horário, né? É, né, se você falou até, Abraço, valeu, tudo de próximo, bom. realmente.